Eu queria ver com o senhor uma dúvida que muitas pessoas têm, e já me perguntaram, inclusive, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Aquela mulher ali se trata da igreja ou Israel? Ô, glória. Ô, glória. Olha, essa é polêmico. Essa temática aí, a melhorzinha você trouxe para mim, né, rapaz? Eita glória! A melhor pergunta ficou para mim, que beleza, que maravilha, vamos lá. Ainda bem que eu não vou ser preciso falar nada. Então, o que acontece? Nós vamos aqui no capítulo 12 de Apocalipse, é uma temática bastante complexa e difícil de entendimento no capítulo 12 de Apocalipse. Lembrando para vocês que a maioria das seitas, elas utilizam... deixa eu ver se todo mundo está me ouvindo aí? Perfeito, perfeito. Né? É porque parece que vocês ficaram travados aqui na live. Mas o que acontece? A maioria das seitas, elas utilizam exatamente o capítulo 12 de Apocalipse para se identificar com essa mulher do Apocalipse, né? E esse texto é um texto bastante interpretativo do ponto de vista de quem quer se enquadrar dentro de Apocalipse 12 para ser essa mulher do Apocalipse. Então, o candidato aí não é somente Israel e nem tampouco a igreja, né? Há muitas igrejas que se identificam como sendo a mulher do Apocalipse 12. Nós vemos aí que algumas pessoas interpretam, né, que essa mulher do capítulo 12, ela seja Maria, a mãe do Salvador. E o filho que haveria de nascer, o filho varão, seria Jesus Cristo. Então, também temos outra interpretação dizendo que aqui, essa mulher do Apocalipse 12 seja a igreja, e outros dizem que é Israel. Bem, então temos uma diversificação aqui grande quanto à interpretação, sem contar as igrejas, né, as pseudo-igrejas que defendem sua fé baseado no livro de Apocalipse 12, dizendo que são elas o cumprimento da profecia, né? Dizendo que são elas o cumprimento da profecia. Eu acho que não preciso falar muita coisa, para não citar nomes aqui, né? Então, de fato, há essas interpretações, mas parece-me que tem muito mais a ver com Israel do que com a igreja, né? Muito mais a ver com Israel do que com a igreja, porque quando nós abrimos no próprio capítulo de Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 19, está escrito da seguinte forma: escreve as coisas que tem visto. Então, João estava vendo aquelas coisas que foram mostradas para eles, que seria a questão das imagens que ele tem no capítulo 1, e as coisas que são, né, que ele estava no tempo dele, falando a respeito das igrejas, das 7 igrejas, e depois dessas, as que hão de acontecer. Então, a partir do capítulo 4, nós vemos aqui uma terminologia da seguinte forma: depois destas coisas, né? Então, o tempo de João era o tempo que eram as coisas estavam acontecendo no momento da época dele. Aí ele diz, depois dessas coisas, o capítulo 4, a seguir, vai falar de coisas futuras. Então, aqui nós descartamos, pelo menos, eu consigo descartar, pelo menos na minha visão, Israel. No caso Israel não, a igreja. Mas Israel, ele estaria sendo tipificado aqui no capítulo 12. Eu entenderia dessa forma, que é uma tipificação de Israel. Porque o sonho que José teve lá no livro de Gênesis, ele é um sonho muito profético, onde fala que o sol, a lua e as estrelas se prostraram diante dele. Então, quer dizer, falando a respeito de Israel. E aparece a mesma simbologia, as mesmas coisas aqui no capítulo 12. Tem muito mais a ver, na minha visão, com Israel do que propriamente com a igreja. É um tema bastante polêmico. Eu também. Embora também respeite, né? Respeite também a opinião das demais pessoas que pensam diferente. Mas, na minha concepção, acredito que seja o Israel
físico, o Israel que está na terra, né? Então, essa perseguição vai vir sobre eles, e esse filho varão, porque aí nós não temos tempo, né, para prosseguirmos, mas no capítulo 66, Isaías fala quem é esse varão. É o Israel que vai nascer a partir da perseguição do anticristo. Valeu. Louvado seja Deus. Também penso assim, pastor Eudal, e de fato, tentei elaborar pelo menos umas 7 perguntas. É muita coisa para a gente trabalhar, então talvez não dá tempo de expandir só num capítulo. Né? Professor José Márcio, quer falar alguma coisa? Sim, é bem interessante essa perspectiva aí do irmão Gessival, mas eu acho que também tem como a gente ver Jesus nessa história, né? Por exemplo, nós temos um sinal no céu, temos uma mulher vestida de sol, nós temos um menino, né? Uma mulher que estava grávida e um menino, e logo em seguida uma perseguição. E o que é que acontece? No tempo quando Maria estava grávida, e após ter Jesus, Herodes perseguiu, né? Herodes perseguiu, mandou matar todas as crianças, por exemplo. E diz que o menino, né, nasceu um filho varão que há de reger todas as nações. Eu acho que é uma referência clara também a Jesus Cristo, né? E a Bíblia vai dizer aqui que ela foi perseguida, fugiu para o deserto, depois o menino foi levado ao céu, né? O menino foi levado ao céu. Então, eu acredito que é uma referência muito clara ao nascimento de Jesus, mas que não deixa de ser uma referência também a Israel, porque Jesus, ele é o representante de Israel. Todas as promessas do Antigo Testamento, na minha concepção, referente a Israel, Jesus cumpre. Jesus, ele cumpre o papel de Israel quando ele desce. Então, aqui também não deixa de ser uma referência a Israel, mas também é uma referência ao nascimento de Jesus e à perseguição de Herodes representando esse dragão aqui. Só para corroborar. Professor José Márcio, não, igual eu estava falando, a questão da mulher, eu penso também, né, e a gente tem que respeitar cada um, que é muito pensamento, é bem complicado, mas eu penso também que é Israel, e o menino, ao meu ver, é Jesus, ao meu ver, claramente eu penso que é Jesus, mas tem inúmeras interpretações, a gente conhece muito bem, mas se a gente não ficar só nesse tema, os irmãos estão dizendo aqui que é complicado, tem bastante gente, estamos com 10 pessoas já na live, irmãos, se inscrevam no canal, né, ajuda a gente se inscrevendo, compartilhando, curtindo, igual a nossa irmã Edileuza Paiva, aí do canal Apenas um Minuto, diz, joinha na live, pessoal, irmão, segue o conselho dela, tá bom? Meu querido, o irmão escritor Adriano Paulo também está aqui, mulher na Bíblia é igreja, aí já é uma outra visão, né? Pois bem, professor José Márcio, eu quero que o senhor fale, tem muitas pessoas que ficam com medo, né, principalmente muitos da igreja, ficam com medo de quando o anticristo surgir, o que ele vai fazer, e etc., sobre a grande tribulação. Mas a minha pergunta é que quando Jesus, quando ele se revela ali no Apocalipse, começa a lançar ali taças, né, quebra os selos e as trombetas, ao meu ver, quando eu começo a analisar ali, estudar ali cada capítulo sobre isso, a gente vê como, quando Jesus lançar sobre o povo, a ira dele vai ser muito pior do que o próprio anticristo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e falasse para o pessoal aí que está nos ouvindo se essas 3 coisas é uma coisa só ou é 3.